E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos ver como está ficando o time do Botafogo para 2024 e como o Thiago Nunes pode organizar esse time do Botafogo de uma forma competente ali para o Botafogo pelo menos entrar na Libertadores da América. A gente sabe que o Botafogo já agora fechou de fato a contratação do Luiz Henrique, que deve viajar nos próximos dias para o Brasil, então já é um reforço que vai ajudar muito o Botafogo a pelo menos se garantir na Libertadores da América e ter um caminho aí mais tranquilo. O Luiz Henrique é muito bom jogador e vai agregar muito a esse time do Botafogo. Chega para ser titular absoluto, não só titular absoluto, mas no meu modo de ver hoje em dia como o melhor jogador ali do time, beleza? Deixa o like aí embaixo, é muito importante seu like para você me motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. É muito importante que você compartilhe esse nosso vídeo aí em todos os grupos de Botafogo e de WhatsApp para que todos os torcedores possam ter uma ideia de como realmente pode ficar aí o time do Glorioso após essa chegada do Luiz Henrique. A gente sabe que o Botafogo ainda precisa de mais contratações, vai fazer essas contratações, realmente talento no mercado. Já era para ter contratado o lateral esquerdo, já era para ter contratado o meio campista, já era para ter contratado o lateral direito também, mas o que resta pra gente de fato mesmo é esperar, beleza? Então, galera, esse é o esboço de um possível time do Botafogo que eu montei pra vocês. Cara, saindo um pouco daquele esquema de 3 zagueiros do Thiago Nunes, acho que já é o momento dele abrir mão desse esquema. Não vem dando muito certo, como eu sempre falo aqui. Cara, esse esquema com 3 zagueiros é um esquema difícil dos jogadores assimilarem. É um esquema que pouquíssimos times conseguem fazer dar certo, conseguem fazer dar resultados. Então assim, eu iria mais para um 4-3-3 clássico, iria para um 4-4-2, iria fazer ali mais o básico, mais o feijão com arroz nesse momento. E assim, o goleiro titular Gatito Fernandes, na lateral direita deve ser o Tietê. Ele já deu indícios que vai utilizar o Tietê ali como esse lateral direito, como esse jogador pelo lado direito. O Tietê dá um pouco mais de consistência defensiva, ajuda também no campo ofensivo. Pelo que o Botafogo hoje tem no elenco, tem que ser o Tietê, cara, não tem o que fazer. É colocar o Tietê na lateral direita, é colocar o Lucas Alter aqui na zaga pelo lado direito, é colocar o Barbosa na zaga pelo lado esquerdo. Não tem muito o que fazer, não tem muitas opções no elenco, tem a opção do Bastos, mas aí você perde em estatura na zaga. E assim, é uma escolha que o Thiago Nunes vai ter que fazer. O Barbosa não fez um último bom jogo, oscila muito dentro das próprias partidas, é um jogador que se entrega muito, mas ainda precisa se entrosar mais, ainda precisa ter mais um refino técnico aí para ser titular do Botafogo, eu acredito. Na lateral esquerda, o Hugo deve ser o titular do time, é o cara que está dando mais profundidade, é o jogador que está entregando uma boa velocidade pelo lado esquerdo, então eu iria de Hugo como titular. Colocaria o Danilo Barbosa como primeiro volante. Danilo, nesse último jogo, pelo menos assim na primeira etapa, foi bem fazendo essa função um pouco mais por dentro, pelo meio, que é a sua posição de origem, primeiro volante, Danilo Barbosa. E aí você pode adiantar um pouquinho mais o Marlon Freitas, já que você não vai ter o Tietê que vai estar jogando na lateral direita, você adianta um pouco mais o Marlon Freitas, que fez até um bom jogo aí na última partida, conseguiu criar oportunidades de gol, pisou bem na área, pode ser que ele esteja recuperando o seu futebol, tomara. Eduardo vai ter que jogar como esse meia, o Botafogo não tem outro jogador para essa posição. Tem o Savarino, mas pelo que parece, talvez não vai jogar por dentro o Savarino, vão mesmo tentar utilizar ele na ponta. Seria uma opção, se não tiver outro é o Eduardo, é o que tem no momento. O Botafogo não tem um elenco recheado agora, então vai ter que ser com os que tem. E aí você colocaria o Luiz Henrique pela ponta direita, muito bom jogador, velocidade, drible 1 contra 1. Pode fazer uma boa dupla aqui como o Tietê, pode ter outros jogadores caindo para ajudar aqui, mas o Luiz Henrique, o que ele vai te gerar de oportunidades de gol em uma partida é algo assim muito grande. Então é um jogador que chega para agregar no Botafogo, para subir o nível do time, para subir o nível de confiança também ali do torcedor, porque quando esse cara entrar em campo eu tenho certeza que todo torcedor do Botafogo vai ver que ele realmente é um jogador que está ali uma prateleira acima dos demais. E aí você terá pelo lado esquerdo o Jefinho. Cara, o melhor do que eu vi do Jefinho com a camisa do Botafogo foi jogando como ponta esquerda, jogador de fato ponta esquerda. Acho que o Thiago Nunes está colocando ele muito por dentro, não está tendo tanto espaço assim para ele fazer o que ele sabe de melhor, que é o drible. Então eu colocaria de fato o Jefinho na ponta pelo lado esquerdo, faria o básico, o Jefinho na ponta esquerda, Luiz Henrique na ponta direita, Chiquinho Soares como centroavante, Marlon Freitas e Eduardo aqui no meio de campo com o Danilo. Esse é o básico que o Botafogo tem hoje.
sem inventar muito aqui, o melhor que o Botafogo teria hoje seria essa escalação. E aí, foi importante ontem o gol do Tiquinho Soares, mas é um jogador que ainda precisa recuperar sim o seu futebol. Tomara que recupere aos poucos, mas assim, cara, o Tiquinho vai ter muitas oportunidades de gol se o Thiago Nunes colocar o Jefinho como ponta esquerda com apoio do Hugo, e se ele colocar o Luiz Henrique como ponta direita, trazendo jogada pro fundo, trazendo jogada por dentro, o Tiquinho Soares deve ter bastante oportunidades de gol durante as partidas. Porque são dois jogadores que geram muito cruzamento, são jogadores que geram muitas oportunidades de gol, e esse é o melhor caminho hoje pro Botafogo que eu enxergo. Claro, porra, Mauro, tu entende mais de futebol do que o Thiago Nunes? Não entendo mais de futebol do que o Thiago Nunes. Mas eu acho que é um movimento natural ele ir deixando esse esquema de 3 zagueiros de lado e ir indo pro mais tradicional, fazendo ali o básico. Correr menos riscos nesse momento. Correr menos riscos, sei lá, de ficar fora de uma fase ali de Libertadores de verdade, de fase de grupos. Mas comenta embaixo a opinião de vocês, se vocês concordam comigo. Agora, se for falar de contratação, o Botafogo tem que contratar lateral esquerdo, vai ter que contratar mais zagueiro, vai ter que contratar lateral direito para ser titular, vai precisar contratar segundo volante, vai precisar contratar meia. Ainda precisa muito, cara. Precisa de outro centroavante para disputar a vaga com o Tiquinho Soares. Então é isso, cara. Comenta embaixo a opinião de vocês. Vocês montariam o time do Botafogo dessa mesma maneira aqui que eu montei, ou vocês fariam alguma alteração? Beleza? Próximo vídeo de hoje, operação do Frentesco pra nós. Fui!